Tá ligado. Prazer é sempre meu conversar com você e conversar com o pessoal aqui. O Juvenil foi um dos primeiros entrevistados que participou do nosso debate literário no Liberty Mall, que ocorreu ao longo desse ano, de maio até ontem, foi o último dia. Todos os sábados de 5 às 7 a gente conversa com autores de Brasília. E para mim foi uma enorme alegria esse ano, porque eu passei o ano inteiro lendo autores de Brasília e descobri que Brasília tem uma quantidade enorme de autores que vão desde o conto até o livro técnico, como é o caso da Adriana Lombardo, que está lá autografando o livro sobre coaching, que eu entrevistei também, tive a alegria de entrevistar lá no Liberty. E muitos romancistas de mão cheia, muitos contistas de mão cheia na cidade que a gente desconhece, que infelizmente alguns autores que têm aí a indústria cultural na mão chamam mais atenção do que quem está aqui batalhando na guerrilha para vender seus livros. Então foi para mim mais uma semana de muita alegria quando eu tive que ler Os Diamantes Azuis, volume 2, que foi o primeiro que eu li. Eu não tinha o volume 1, né? Aí eu recebi o volume 2 e recebi também A Lei Universal da Atração, que é um livro um pouco diferente do Diamantes Azuis. Então vou começar conversando sobre Diamantes Azuis, que depois que eu li o 2 eu li o 1, então eu queria dizer para vocês que quem quiser ler o 2 para depois ler o 1, não vai perder nada. Quem lê o 1, depois lê o 2 na sequência, vai ganhar muita coisa também. E quem quiser esperar para ler o 3, que vai sair ano que vem, para depois ler o 2 e o 1, acho que vai perder tempo, só isso, mas não vai ter problema não, vai. Mas como eu comecei a ler pelo 2, o 2 conta uma história sensacional, é uma história de realismo fantástico de cunho espiritualista. Então eu acho muito bacana na literatura do Juvenil essa maneira como ele trata a espiritualidade, né? Mas antes de eu começar a comentar o interior do livro, eu queria saber, uma pergunta que eu já te fiz, mas eu queria que você falasse para o povo que está aqui hoje, como foi que nasceu a ideia de construir a história dos Diamantes Azuis? Do primeiro para o segundo, enfim. Ok, uma das dificuldades que eu tenho para me apresentar como escritor é essa, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que você começou a escrever? Aí geralmente as pessoas dizem assim, não, desde criança, né? Desde criança eu participei de um concurso na escola, tal. Quer dizer, comigo não foi assim. Eu comecei a escrever já, digamos assim, na maturidade. Eu comecei a escrever já há poucos anos. Eu fazia algumas anotações a respeito, principalmente dessa imensidão que nos cerca, como eu falo aí nos livros, e que às vezes você olha para as estrelas e você vê tanta coisa, né? Vê lua, sol, estrelas, e fica imaginando o que tem dentro disso tudo, atrás disso tudo. E como é que eu me insiro nisso, né? Como é que o ser humano, né, tão pequenininho, se insere nisso? Será que a nossa vida é só isso aqui? Terminou esse corpo mortal, eu não tenho mais nada além do corpo mortal? Quer dizer, eu não acredito nisso, né? Eu tenho minha convicção, a minha fé, que realmente a vida é muito maior. A vida é muito maior do que a vida física na Terra. E é sobre isso que eu comecei a escrever, né? E muita gente me pergunta, como é que é isso? Como eu falo de espiritualidade, tem aqui as primeiras e emocionantes experiências de vida em uma nova dimensão. É exatamente essa dimensão após o corpo físico, né? Aí muita gente me pergunta, mas isso é uma psicografia, é uma canalização? Eu digo, para mim não é, pelo menos como as pessoas que eu conheço que escrevem através de psicografia e canalização, e como eles me falam que o processo acontece, não é assim que acontece comigo. Comigo acontece diferente. Aí eu tive que ir muito, né, raciocinando, meditando muito para entender o que realmente acontecia. Aí eu comecei a raciocinar dessa forma. A sua digital, ela não é igual a de mais ninguém, não é? O seu DNA não é igual ao de mais ninguém.
Então a minha conexão espiritual também não precisa ser igual a de mais ninguém, né? Ela pode ser única, e como eu acho que a minha é única, a sua é única, cada um tem um, né? A natureza nunca se repete. Uma montanha não é igual a outra, um rio não é igual ao outro. Então a nossa conexão espiritual também não precisa ter um rótulo, né? Tem que ser isso é feito dessa forma. Não, eu acho que eu comecei a encontrar isso de uma maneira individualizada. E é isso que eu procuro transmitir nos livros. É realmente muito interessante que a sua visão de espiritualidade, essa visão que você está falando, ela se evidencia não só pela forma, porque eu acho que a tua análise é uma análise pessoal do método pelo qual nasceu o processo de criação do livro, né? Mas isso está evidente também na maneira como você aborda a espiritualidade dentro da história do livro, porque eu acho que você consegue não ofender nenhuma religião, nenhuma denominação religiosa, mas também não abrir mão de uma determinada visão mais ampla da espiritualidade e que vai de encontro a isso que você colocou aqui, que é da individualidade da espiritualidade, que é algo praticamente negado pelas religiões no intuito de massificar as suas doutrinas e seus processos de acesso à espiritualidade, né? E o que você propõe aqui é que a espiritualidade é uma experiência pessoal e que muitas vezes só pode ser absorvida após o abandono da condição material. Não que a gente esteja pregoando a abnegação completa e absoluta, mas que nesse sentido da individualidade realmente só é possível na medida que você abandona a sua existência material, porque você se insere de fato na realidade espiritual, né? Aí surge aquele paradoxo, né? O que é individual, mas que é parte de um grande né? Eu acredito assim que a criação é toda una, né? Embora existe as individualidades, mas existe também uma força maior, algo que une tudo isso, né? Em termos de coisas maiores, porque as capas dos meus livros sempre são, eu procuro colocar, são nebulosas, algo que mostra muitas estrelas, mostra imensidões, né? Então às vezes a pessoa fala assim para mim, mas isso não existe, isso não é assim. Aí eu falo para ele, dá uma olhadinha aqui, cara, dá para você dizer o que existe aqui? Dá para você dizer o que existe, o que não existe? Aqui, né, nessa nebulosa só aqui, né? E para cada lugar que você apontar o seu dedo, tem um conjunto disso aqui, né? A NASA fez uma experiência que eles focaram um grande telescópio e foram desviando o telescópio das estrelas da Via Láctea, né? Até eles encontrarem um ponto totalmente escuro da Via Láctea. Aí focaram o telescópio por dias seguidos. Então o que foi surgindo ali foi fantástico, né? Milhares de galáxias desconhecidas, né? Então, para cada ponto que você apontar o seu dedo, tem coisas infinitas que você pode buscar, que você pode navegar à vontade, que por mais que a nossa imaginação humana voe, ela não consegue chegar ao que realmente é, nem próximo do que realmente existe. É verdade. Uma coisa que fica muito claro na obra nos dois livros já existem, e no terceiro, que eu espero que chegue logo, é a insignificância do ser humano e ao mesmo tempo a importância, porque acho que a nossa importância só é tangível se a gente admitir a nossa insignificância diante do todo, né? Nós não somos desprezíveis, mas somos insignificantes. É o que eu falei, é aquele paradoxo, né? Se você compara a essa grandiosidade, você fala, não, então eu não sou nada, né? Quer dizer, eu existir ou não existir não faria diferença. Mas eu acredito que não é assim, porque cada um que existe tem algo a fazer, né? Cada um que existe, ele pode não fazer nada, mas que ele tem algo a fazer, né? Ele pode contribuir com o terceiro livro que você está se referindo a ele se chama, ele já tem o título, já tem ele praticamente pronto, ele se chama Luzes e Bolhas,
né, é onde eu vou falar exatamente dessa expansão da luz e das resistências da luz. Quer dizer, se você é um ponto minúsculo, mas se você consegue acender uma pequena luz, você fez alguma coisa em prol do todo. Bom, isso que eu acho mais sensacional é que você já começa todo o teu da construção sobre espiritualidade fugindo dos maniqueísmos. Você não contrapõe bem ao mal, não contrapõe a luz à escuridão. Quer dizer, você sempre busca uma forma sutil de sair desse binômio óbvio que estraga um pouco da flexibilidade do pensamento espiritual, né? Que é aceitável nas religiões, mas não seria aceitável na tua obra. Mas como você estava falando sobre o que cada um pode fazer e se descobre para fazer e tal, ou pode não fazer, eu queria que você contasse um pouco como é que nasce a história dos personagens, porque o volume 1 do Diamantes Azuis é a história do surgimento dos personagens dentro do contexto fantástico e espiritualista que eles vão se inserir nas próximas aventuras, né? Por isso que eu falei que você pode ler o volume 2 e depois ler o volume 1, né? Porque no volume 2 eles estão em ação. No volume, não deixa, você vai entender quem são esses personagens. No volume 1 eles estão em apresentação e eles cumprem uma missão também, né? Mas eu queria que você falasse como nasceram esses personagens. Tá, o primeiro, então, eu vou falar da Isabela. A Isabela é baseada, assim, não no que aconteceu, mas baseada no nome da minha sobrinha, né? A minha sobrinha, que é Isabela Tainara, quem pode se lembrar, que ela foi assassinada com 14 anos de idade, né? Foi inclusive um caso que repercutiu bastante, mas é uma coisa que eu não gosto de falar muito do fato em si. O que me levou uma das coisas que me levou a escrever, a começar a escrever, foi porque eu não queria exatamente que a história dela terminasse com aquele episódio. Aquele episódio não podia ser o fim da vida dela. Então a vida dela tinha que continuar. E ela é um dos personagens dos Diamantes Azuis, tá? Então no primeiro livro tem a Isabela, o Tobias, a Clotildes e o Lau. São os 3 Diamantes Azuis, são os principais. A Clotildes é baseada na espiritualidade da minha mãe, tá? Porque eu me baseei muito. Quando você vai escrever, logicamente, acho que todo autor usa isso, você não pode colocar só a sua visão. Então, quando eu crio uma situação, eu imagino como minha mãe reagiria àquela situação. Então eu escrevo a reação dela no personagem Clotildes. E no personagem Lau, a mesma coisa, era um tio meu que também não era muito religioso, embora eu tenha que explicar isso, que eu não sou contra a religião, tá? Eu acho apenas que assim, que eu não trabalho nas doutrinas religiosas, porque as doutrinas religiosas elas diferem umas das outras, mas as boas religiões têm um fim comum, que é levar a espiritualidade. Inclusive, a espiritualidade pode ser adquirida através da religiosidade. Às vezes, a religiosidade te leva à espiritualidade. Só que isso nem sempre acontece. Porque muita gente é religioso e não consegue ter uma espiritualidade desenvolvida. Porque fica preso a dogmas, a coisas que prende e não consegue desenvolver, né? Mas a religiosidade é um caminho para a espiritualidade, né? Bom, então voltando a falar, o Lau é baseado no meu tio e o Tobias. Tobias é interessante porque ele é assim, eu coloco como se fosse a minha energia junto com eles. Aí, inclusive, se alguém tem que levar uma paulada lá, tem que fazer alguma uma besteira, né? Eu não vou falar aquela outra. É sempre o Tobias que faz, porque eu não comprometo nenhum dos outros personagens. Eu sempre posso comprometer a mim mesmo, né? Então, se tem que cometer algum erro, fazer alguma bobagem, é o Tobias que faz. Aí depois, logicamente, tentam os 4, né? Os 4 resolver a situação. Então no primeiro livro é assim, eles só vão se juntar os 4 já quase no final do livro,
o livro todo conta a história da chegada deles lá. Conta como Tobias chegou, como ele se virou, tal. Conta como a Clotilde chegou, principalmente a Isabela, né? Que foi uma chegada inesperada, porque ela foi fora do tempo, digamos assim, né? Ela não estava preparada para ir, e foi. Então ela teve que ter muita ajuda lá. E aí os outros personagens já começam a interagir com ela nesse contexto. Inclusive tem uma passagem da avó dela, que é a chamada Flor, que foi muito interessante, porque logo que a Isabela faleceu, um mês depois a avó dela morreu, né? Então eu conto essa história, eu falo que ela foi exatamente para apoiar a Isabela, né? Ela escolheu ir e chega lá, ela encontra e apoia a Isabela lá nas primeiras experiências dela. Eu acho muito interessante essa maneira como você constrói uma vida espiritual após a existência material, mas que se pauta com uma realidade muito próxima do mundo antes da morte, né? Ou seja, não tem aquela construção fantástica e fofinha da vida pós-morte. Ela é uma vida, também tem suas missões, suas dificuldades, passa por um processo de transformação no início. Aprendizado, né? Continua. Porque eu acho assim, que se a pessoa, como eu já vi outros autores, diz assim, às vezes a pessoa fala, o autor diz assim, a morte em si não dignifica a pessoa. Se o cara é um canalha aqui, ele vai continuar sendo um canalha lá, a não ser que ele aproveite esse momento. O momento da morte é uma oportunidade de iluminação. A pessoa tem uma oportunidade, mas nem sempre ela é aproveitada. Como nós temos muitas durante a vida, nós temos oportunidades de iluminação que muitas vezes não são aproveitadas. A morte é uma oportunidade de iluminação, mas não quer dizer que um canalha morra e saia de lá santo. Ele não vai sair de lá santo, ele vai continuar sendo canalha lá. Só que lá tem os outros processos lá, né, para cuidar dele. Então eu acho assim, que a pessoa que tem uma experiência aqui, ele vai levar isso, né? O nosso espírito, o nosso mental vai. O que vai ficar é só o corpo físico. O corpo físico, a gente, como diz, agradece carinhosamente, deixa ele aqui e vai embora. Como você um dia vai deixar seu paletó, eu vou deixar minha camisa, que se ela não chegar a um ponto que ela não atende mais as minhas necessidades, eu agradeço a colaboração e vou embora. E de fato é muito interessante que você trabalha com a questão de espiritualidade fora das religiões e também faz alguma crítica, isso que se percebeu. Eu tenho uma crítica que eu vejo que muitas vezes a religião é diametralmente oposta da espiritualidade. Eu vejo pessoas que seguem umas religiões de denominação cristã, mas não tem um pingo de cristianismo no seu coração, né? Um pingo de cristandade, digamos assim. Porque você fazer discurso de ódio sobre a bandeira de Jesus Cristo é uma afronta terrível a tudo que ele significa, né? E por outro lado, esse excesso de institucionalização, eu estou chamando a atenção para uma coisa que eu acho que é uma ideia genial que aparece no segundo livro, no Resgate, onde os personagens chegam a um planeta em que as pessoas estão todas vivendo nas sombras, né? E a princípio, numa literatura espiritualista, qualquer análise você falaria assim, por que as pessoas estão vivendo nas sombras? Porque elas se afastaram do que é bom, de Deus e tal. E você vai além nessa explicação, consegue sair desse clichê de dizer, olha, o fulano está vivendo nas sombras porque ele é mau. Se você coloca uma situação em que você explica que não, essas pessoas foram tão maltratadas pelas visões institucionais da luz, né? Porque nos lugares onde elas viviam, a luz passava por uma determinada institucionalização da verdade e tal. Elas foram tão renegadas por isso que hoje elas procuram a sombra porque a luz para elas só representou sofrimento. Exato. Você vê, por exemplo, você tem até na Bíblia muito que lá na época de Cristo mesmo, quem era leproso, quem estava com a doença, era considerado amaldiçoado por Deus. Ele não era só um doente, ele era amaldiçoado por Deus. Agora você imagina uma pessoa que morre nessa situação. Ela vai procurar quem?
Não, ela já está amaldiçoada por Deus, que seria a última esperança dela. Então, é isso que é a história do segundo livro, né? Dessas pessoas que morreram nessa situação. Outras que morreram queimadas pela Inquisição, né? Que morreram como já condenadas por Deus, como inimigas de Deus. A quem essa pessoa vai recorrer? Eles não tinham a quem recorrer. Aí começaram a fugir, até encontrar um local totalmente ermo, sem nenhuma luz, sem nenhum calor, e ficaram lá, em padecimento, em sofrimento, mas eles não tinham absolutamente nenhuma esperança, né? Então é nesse contexto que existe a missão do resgate. Eu acho que aí também fica muito interessante pelo seguinte: a princípio quem ouve essa conversa fala, poxa, o cara está falando que depois de morto você pode evoluir espiritualmente. O cara está falando que depois de morto você morre nas sombras, mas você pode ser chamado para a luz. Se a gente parar para pensar nessas mesmas coisas enquanto vivos, quer dizer, nós vivemos numa sociedade em que várias pessoas estão nas sombras, foram colocadas lá. Elas não necessariamente escolheram aquilo de livre e espontânea vontade. De alguma forma elas foram para lá com as suas próprias pernas, mas não foram só pelos seus próprios impulsos. E a gente também, que quer ter uma evolução espiritual qualquer, não pode deixar para que isso aconteça só quando a matéria não for mais a nossa limitação. A gente tem que ter esse olhar um pouco também para a vida que a gente anda levando e para os espaços que a gente anda transitando. E parar, porque eu acho que